E aí, gente, eu quero deixar uma mensagem bem legal aqui sobre a aparência. As aparências enganam. E muitas vezes isso tem acontecido conosco. Nós lemos a Bíblia, nós vamos para a igreja, nós buscamos. A gente nem vai, mas crê em Deus, tem muita fé. Dizemos que temos muita fé e a vida não muda, a vida está uma desgraça só. E Jesus ele deixou a palavra para a gente viver por ela, para a gente não se enganar, para a gente mesmo não se enganar, porque nosso coração é enganoso. A gente tenho fé, não precisa ir para a igreja não precisa nem ler a Bíblia, eu tenho fé. Aí a fé vem por onde? Infeliz. Se a fé vem por ouvir a palavra de Deus. E a pessoa diz, eu tenho fé, eu creio que vai dar certo, mas não dá. E aí a vida não vai para frente. A vida é só a miséria, a vida é só problema, termina solucionar um, já vem 10. Porque ela não tem fé, ela vive de aparências, aparências enganam. Isso também é para as pessoas que falam muito de Deus. No meu caso, posso falar de Deus para vocês e posso estar com a vida toda errada, posso não ter frutos para Deus. E aqui Jesus fala assim: a parábola, a ilustração, um exemplo do joio. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu, produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem o joio? Primeiro eu quero explicar o que é joio e o que é trigo, aqui resumidamente, né? Sucinto, não vou levar 4 horas de relógio, não. O joio é muito parecido com o trigo. É semelhante. Aparentemente, nós não conseguimos diferenciar. A diferença vai vir na hora de quê? Do fruto. Que um produz e o outro não. Então Jesus ele colocou o que? Ele disse que no meio da igreja, eu vou explicar também o que é a igreja, ele diz que tem joio e tem trigo. Muitas vezes quando nós lemos, nós dizemos na igreja tal, tem joio e tem trigo. Lá tem crente certo, tem crente errado. Lá tem católico certo, tem católico errado. Não, ele está falando que plantou na igreja. A igreja é o nosso coração. A igreja somos nós. Então ele diz que dentro de você, ele plantou a boa palavra. Mas o inimigo também plantou a semente dele. Plantou o joio. Tem trigo dentro de você e tem joio. E aí, nós muitas vezes nos enganamos. Nós achamos que errado é aquele outro. Nós achamos que nós não somos joio. Nós achamos que nós somos só trigo. E nós estamos nos enganando. Aparentemente, nós somos um servo de Deus. Mas aí, quando você vai olhar os frutos, não tem. Então, assim, os anjos de Deus, eles estão querendo vir colher. Só que Jesus fala assim, não, vou ver se muda. Vou ver se a palavra que eu coloquei nele vai frutificar. Então, ele tem misericórdia e espera. Talvez você olhe para a vida das pessoas e ache que as pessoas são erradas, são joios, porque não têm frutos e não se vestem bem como Deus quer, não pregam a palavra, não ouvem a palavra, não vão para a igreja. Você acha que essas pessoas são joio. E você que está lá, está vestidinho, está bem bonito, lá aparente, mas não tem fruto. Você não ganha alma para Jesus, você não evangeliza, você não ora, não jejua, não se consagra. E aí você acha que é um trigo, mas não tem fruto. Então não se engana, as aparências enganam. E aí eu quero trazer outra parábola não, outra mensagem, que aqui não é parábola, aqui foi parábola, mas essa que eu vou falar agora não é parábola, foi verdade. Foi verdade, ocorreu mesmo o fato. Jesus, ele disse que procurou um fruto lá na figueira. Ele falou assim, que viu a figueira tão bonita lá enfolhada, e foi lá e procurou um fruto, e não tinha. Não tinha fruto naquela figueira, tinha só folha. E não era tempo dela dar fruto também. E aí Jesus falou bem assim: ninguém coma mais fruto de você. Você vai morrer, você vai secar, né? Ele não falou vai secar, ele falou: ninguém coma mais fruto de ti. Então, muita gente fala: por que Jesus fez isso com a figueira se não era tempo de dar fruto? Mas a figueira estava enfolhada e eu estava meditando essa madrugada. E, e eu fui: por que, Senhor? O Senhor fez isso? Eu já tinha essa dúvida há muito tempo. Por que o Senhor fez isso? Se não era tempo de dar fruto, por que o Senhor amaldiçoou ela? Porque ela já tinha folha. E a figueira, a produção dela, os frutos vêm justamente antes da folha. Não é como essas árvores comuns, que a folha depois floresce e dá fruto. Não. O fruto da figueira vem antes das folhas. Então Jesus foi lá e viu a aparência dela. Quer dizer, então se já tem folha, é porque tem fruto também. Ela não era tempo dela produzir. Por que ela estava enganando, então? Por que ela estava demonstrando? Por que ela estava tão aparentemente bonita? Então assim é sua vida. Talvez não é o tempo de você dar fruto, mas você já canta de galo como quem você é o bambambam. Bam, bam. Talvez não é tempo de você sair por aí fazendo o que não deve.
Não é tempo ainda de você estar querendo ter o que você não é para ter agora. Por quê? Dê um exemplo. Muitas vezes você quer ter uma família agora e você aparenta, você conversa com as pessoas dizendo que tem capacidade, tem condições. Talvez você saia por aí dizendo que você já é uma mulher de família, um homem de família, você não tem estrutura para isso. Quando a pessoa vai pedir o seu fruto, você não tem, então vai lhe amaldiçoar. Talvez você saia pregando a palavra, tipo, agora eu estou pregando a palavra, e Deus ele diz que você não tem capacidade de ter um ministério, de assumir uma igreja ainda. Então, aparentemente, você parece que tem frutos, mas eu não tenho ainda. Eu não tenho fé para dizer receba a cura e a pessoa se curar. Isso aí é viver de aparência, eu não me engano. Por isso que eu procuro abrir um entendimento na palavra. Se eu disser que você vai ser abençoado, pode ter certeza que Deus colocou no meu coração isso. Então eu vou ter certeza, mas eu não vou fazer de conta. Eu vou fazer como aquela figueira, que tem aparência bonita, palavras bonitas e convincentes, mas não tinha fruto. Então, Jesus foi lá e falou: você está me enganando, então ninguém vai comer mais fruto de você. Não é tempo. Eu sabia que não era tempo, mas você também, já que não era tempo, você também ficasse de boa, não tivesse folha. Você aí que vai para a igreja, como você sabe que Deus não lhe usa para curar, para libertar, para pregar a palavra, e você quer pregar na tora, você vai ser amaldiçoado, porque não é tempo ainda. E por que você fica aparentando que tem sem ter? Por que você fica dizendo que tem fé se você não tem? Se na hora do aperto você se engana. E aí no outro dia passaram lá, perto da figueira, e todo mundo ficou: olha, mestre, a figueira secou. Quer dizer, eles se espantaram. Eles com certeza já tinham visto milagres de Jesus, mas eles duvidaram, eles ficaram em choque quando viram aquilo ali. E aí Jesus disse: isso não é parábola, isso aconteceu de fé e fato. Jesus disse o seguinte: se vocês disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, acontecerá o que você está dizendo. Quando ele falou o monte, não era. Tem gente que diz que é figura de linguagem, que é os problemas. Não, é o monte, a serra, a gruta, lá, o que for. Ele disse o monte. Não foi uma parábola, ele disse o monte. O próprio monte que eles estavam ali perto, que é uma região montanhosa, ele falou: se você disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar. Como é que você prova isso? Jesus falou assim: na verdade, eu vos afirmo que se vocês disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, ele vai fazer, ele vai obedecer. E Jesus estava afirmando, ele não estava brincando, ele não estava supondo, ele não estava ilustrando, ele estava dizendo, afirmando. Jesus não mente. Acontece que nós não temos essa fé. Porque a gente diz, pode até dizer: eu vou dizer esse monte e ergue-te e lança-te no mar. No coração está duvidando. Então, ele diz que a função da fé não é da boca para fora, não é a aparência, é o coração, os pensamentos. Se você não duvidar no seu coração, vai acontecer. Talvez você ora numa pessoa para Deus libertar e no coração você está dizendo: será que vai libertar desse jeito? Muitas vezes você prega a palavra e você não crê no poder e na força da palavra. Então, Jesus está dizendo que você está duvidando no seu coração, não vai adiantar em nada. Muitas vezes eu estou pregando aqui para vocês, a palavra é até forte, toca no seu coração, mas depois você está duvidando: acho que não era comigo, não. Então não vai mudar a sua vida. Então você tem que crer no seu coração e não ser como aquela figueira. Aparentemente tinha fé, aparentemente cria em Deus. E depois a vida não mudava, só secava, porque Jesus está vendo. Eu não conheço o coração de ninguém, ninguém conhece meu coração, meus pensamentos, mas Jesus conhece. E se tem alguma coisa errada que está impedindo de ir para frente, muitas vezes é isso, é a aparência. Você parece que tem fé, mas não tem. Então busque a fé, busque na palavra, que Deus venha abrir seu entendimento, porque muitas vezes está se enganando, a vida não vai mudar nunca. Então, não vá na cabeça de ninguém: ah, não, era ilustração. Jesus não está falando do monte propriamente. Ele estava falando do monte. Quem é mais difícil? É um problema solucionar na sua vida ou um monte? Erguer e se lançar no mar. Então ele está dizendo que tudo é possível se você não duvidar no seu coração, nos seus pensamentos. E a partir de agora, se você não tem fé, diga: eu não tenho fé de jeito nenhum. Não adianta eu dizer que tenho se eu não tenho. Não adianta eu aqui, Milton, estar dizendo que tenho fé e não ter. Mas Deus, ele gosta da sinceridade. Então que Deus venha abençoar o seu coração, que venha limpar o seu coração para você ter fé, que venha abençoar a sua vida poderosamente em nome de Jesus, que venha abrir seu entendimento, que vocês possam compartilhar essa mensagem com outras pessoas que parecem que servem a Deus, que parecem que têm fé e não têm, e que a gente possa espalhar o reino de Deus sobre a terra. E Deus vai abençoar vocês. Isso eu tenho certeza e eu não estou duvidando no meu coração. E já tem gente sendo abençoada, muito abençoada, porque a palavra de Deus aqui transforma.
Então não viva de aparência, porque Deus está vendo. Se sua vida não muda, talvez seja isso. Tudo de bom para vocês.